Vamos ter uma conversa boa e eu tenho bastante tempo para isto e eu quero colocar duas palavras, uma de cada vez, para depois lermos textos bíblicos e conversarmos algo importante para as nossas vidas. Podemos colocar? Palavra implícito, contido numa proposição, mas não expresso formalmente, não manifestamente declarado, subtendido, tácito. Embaixo eu não consigo ler mais nada. Oi? Mas a parte primeira ali já explica tudo. Alguém entendeu o que leu ali em cima? O que é algo implícito. Implícito. É uma verdade que está ali, mas não fica muito clara, para ficar melhor para ti. Alô? É implícito, algo contido numa proposição, mas não expresso formalmente, não manifestamente declarado, subentendido, tácito, certo? Agora vamos a outra palavra. Explícito. Leiam para mim. Olha que o cubano está lendo melhor do que os brasileiros. Está vendo que explícito e implícito é preciso enxergar? Tem coisas que são implícitas, então tem que enxergar um pouco mais longe. Senão não vê, mesmo estando incluso. Tá bom? Nós vamos trabalhar essas duas palavras, explícito e implícito. Você deixa para mim ali e vai mudando de vez em quando para que nós possamos entender melhor. Não é uma aula de português, tá bom? Não é. É um culto onde nós vamos ler a Bíblia e receber informações importantíssimas para a nossa vida. Alguém crê comigo isso aí? Graças a Deus. Você está livre para isto? Você entende liberdade? Deixa eu te explicar. Liberdade pode se expressar de muitas formas, mas liberdade para mim é que agora eu estou sob aquilo que me dominava, então eu estou livre. Posso citar exemplos. Olha, se eu fui dominado por qualquer vício, se eu fui liberto, hoje, agora o vício, nesse momento, nem amanhã, nem depois me dominará. Isto é ser livre. Se fui preso na cadeia ou em cadeia de qualquer outra forma e não estou mais nela, então eu sou livre. E não desejo voltar para a prisão. Liberdade é dominar sobre aquilo que te dominava. Liberdade é alçar voo sem medo. Liberdade é não temer ser preso porque não deve. A reação é que é boa, né? Se entendeu liberdade, tá bom, né? Provavelmente você nunca passou por nenhum tipo de prisão. Eu sei o que é isso, eu nunca fui preso em cadeia nenhuma, mas a minha alma já foi presa e não é mais. Não é mais. Vamos ao Velho Testamento, Levítico, livro de Levítico, capítulo 10. Vou te trazer algumas explicações. Sobre verdade explícita e verdade implícita. Levítico 10 e verso 10. Quem lê para mim aí no meio aí de vocês? Levítico 10 e verso 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Outra pessoa pode ler o mesmo? Não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Mais uma? Vocês devem estar em condições de fazer o que
Deixa eu explicar algo que é explícito nesse texto. É um versículo só, mas deixa eu explicar para ti. Está falando sobre instrução para sacerdotes. Os sacerdotes que estarão representando a Deus diante do povo de Deus devem ensinar as pessoas a separar o que é santo do que é profano. Ah, pastor, mas isso aqui é o Velho Testamento. Deus não envelheceu, nem o povo de Deus deixou de ser de Deus. E nenhum sacerdote que é da parte de Deus ficou louco para não ensinar como a Bíblia. Que é de Deus, porque tem gente que diz que é de Deus, diz que é para reformar a Bíblia agora. Nem vou entrar nesse mérito, porque eu não vou dar ibope para estas coisas ruins. O que é explícito? Que quem está à frente, quem é sacerdote consagrado ao ministério, tem que viver e tem que ensinar sobre separar o que é santo do profano. Eu acho que não precisa explicar o que é santo, o que é profano para quem é cristão. Eu acho que não precisa. Isso é, no meu entendimento, espero que seja o vosso, explícito. Não muda nada. Aqui está falando de sacerdote hebreu, no Velho Testamento, mas se nós ainda somos povo de Deus no cristianismo, no século 21, no dia 4 de novembro de 2020, então o sacerdote, o homem e a mulher ungido por Deus para liderar um povo, precisa continuar ensinando e vivendo separação entre santo e profano. Precisa. Aí o que é que está implícito nisso? É que se isto não está acontecendo, não está sendo feito, não está ligado com os princípios divinos. Embora o versículo não diga isso, mas está implícito. Alô, câmbio, alguém inteligente ouvindo, entendendo, dizendo amém, concordando? Se é assim, se não, você vai para casa. O que é explícito? É que sacerdote é para viver de uma forma pura e limpa e ensinar para os outros isto. O que é implícito? Se não for assim, não é de Deus. Se deturpar, não é de Deus. Se negar isso, mas é um versículo só. Nós podemos procurar algumas dezenas e vamos confirmar. Mas o assunto é verdade implícita e verdade explícita. Ou explícito primeiro e implícito depois. Amém. Amém. Velho Testamento, agora vai lá na frente, em Ezequiel 44, depois dos Salmos, depois dos Provérbios, depois de Isaías, depois de Jeremias, depois das Lamentações. Ezequiel 44. Mais uma vez falando de sacerdotes. Instrução para sacerdotes. Verso 23. Vai dizer praticamente a mesma coisa do que lemos antes. Alguém lê para mim? Outra pessoa? É explícito que o sacerdote, é explícito que deve ensinar e mostrar para as pessoas. Olha, o bíblico que agrada a Deus, é da vontade de Deus, é isto. O que desagrada a Deus é o que vem das trevas, é aquilo. E o que é que está implícito agora? Implícito é, se não for assim, não é da parte de Deus. Se não mostra, se não diz, se não aponta e se não vive também, pode ser muito belo e até politicamente correto. Não é de Deus.
As Escrituras Sagradas são a nossa única regra de fé e prática. Cristianismo é fundamentado em toda a Bíblia, embora fale-se muito mais de Cristo no Novo Testamento, mas todos os profetas apontavam para o Cristo, mesmo que usasse outro nome, outra nomenclatura. Mas vários personagens bíblicos tipificavam Cristo. Só estudando se enxerga isto. Não era um Cristo, mas era um tipo. Era alguém que estava apontando para o futuro. Alguém melhor que este, superior a este. Mas escolhido por Deus, assim como este, fará algo que ninguém nunca fez. Falou? Velho Testamento. Eu tenho muitos textos bíblicos e vou enxugar, diminuir para não te cansar. E vamos ler pouca coisa, mas trazer explicações muito importantes. Inclusive, eu penso que nós já saibamos disto, mas nunca é demais rever. Novo Testamento. Segundo aos Coríntios, capítulo número 6. Segundo aos Coríntios, capítulo número 6. Verso 14 em diante. Leio eu. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Para mim, como pregador, está explícito. Para mim, não precisaria explicar mais nada. Se é explícito, vamos ver lá. Explícito. Podem ler para mim? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ah, pastor, eu vou fazer 5 anos de teologia na faculdade e tal, e depois eu te respondo. Não precisa, eu já te respondi, está escrito. Não precisa. Ah, mas eu vou fazer o centro de treinamento e depois a escola de ministros. Já está respondido. Não precisa passar 3 anos para isso. 3 segundos eu já te disse. Explícito. Nesse texto, lemos quantos versículos? Não, nesse texto lemos um, veja, preste atenção. Mas, pastor, é um versículo, e os outros 2? E o resto da Bíblia? E o sacerdote tem que fazer o quê? Mostrar para o povo de Deus a diferença entre santo. Quero te lembrar uma coisa como sacerdote. O que for profano, há poder em Deus e em sua palavra para transformar completamente, inclusive santificar. Mas não tem como fazer o contrário. Deus não vai aceitar, não vai admitir profanar o que é santo. Mas pode pegar o que for profano, tranquilamente, como eu, pecador, perdido, profissional do pecado, transformar em nova criatura e depois de nova criatura em sacerdote. Porque o único sacerdote perfeito, nunca pecou, foi Jesus. E eu não sou Jesus. Nem você. Todos entendendo? Implícito ali. Por favor.
Aleluia. Glória a Deus. Vou continuar lendo, segundo aos Coríntios 6, do 14 em diante. Verso 15. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão... Está explícito. Está explícito. Velho Testamento, Deus instruía através dos sacerdotes hebreus, hoje chamados de rabinos, que o povo separado por Deus não se misturasse com povos que tinham outros deuses no plural, não fizessem aliança de forma nenhuma. Eu não estou pregando intolerância religiosa de forma nenhuma. Eu estou pregando para cristãos verdade explícita e verdade implícita. Nenhum cristão deve se revoltar contra nenhuma pessoa que tenha outra fé, outro credo, outra religião, ou que não tenha credo nenhum. Nós não devemos ser intolerantes, nós não devemos nos tornar inimigos de ninguém, nós não devemos fazer o mal contra ninguém. Está explícito no que eu estou dizendo. Não tem discurso de ódio. Não seja inimigo de ninguém porque é uma pessoa de outra religião. Agora, seja convicto da sua fé em Deus, em sua palavra. Seja convicto do que você tem crido da palavra, praticando-a. Mas nunca odeie ninguém, porque tem outra crença. Não odeie, não faça isso. Não se levante contra elas, mas tenha a sua fé genuína na palavra, praticando-a em todo o tempo. Oh, glória a Deus. Eu vou voltar para esse texto. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Ah, mas tem gente que a gente pode se casar porque ele é lindo. É melhor do que os evangélicos que eu conheço. O que é que está explícito? Leia na sua Bíblia, vai lá. Só o verso 14, só o verso 14. Não vamos pisar não, assim também não, que dói. Vocês, o 14. Está escrito. Agora deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui, como alguém do campo, como alguém que já trabalhou com certas coisas grosseiras, duras, assim, por exemplo, como adestrar 2 bois para pôr no carro. Trem difícil. Ou coisa difícil. Mas não tem como você colocar no arado uma mula e um boi. Não vai dar certo nunca. Se você não sabe, então vai ler. Mas não tem como colocar no arado ou no carro. Hoje já tem toda a modernidade, mas existem muitos lugares que continuam fazendo isso. Usando animal como tração para arado, para carro, para fazer trabalho na roça, na colônia, no sítio, na fazenda, com qualquer nomenclatura que você possa dar. Não tem como juntar um cavalo e um boi, uma mula e um boi. Normalmente nós fazíamos um boi mais velho, adestrado há mais tempo, com outro boi mais jovem, que já foi adestrado, mas que o outro quem ditava o ritmo. Para não haver isso aqui, jugo desigual. E alguém tinha que estar sempre perto do boi mais novo para não causar problema. Mas ele era muito treinado para poder colocar junto com o mais antigo, para não haver jugo desigual. Senão o outro arranca, quebra o jugo, que seria canga, quebra o carro e o prejuízo é grande. E quem sabe atropela até
o adestrador e causa um grande problema. Alguém me entende? Relacionamentos à luz da Bíblia. Ah, mas eu vou fazer uma sociedade, eu vou confiar e vou fazer uma sociedade. Está explícito. Ah, pastor, mas isso é intolerância. Está explícito. Ah, mas nós deveríamos dar um politicamente correto assim. Não devemos. Está explícito. Sabe o que é implícito aqui? É que vai haver grande problema. Não está escrito em lugar nenhum isso aqui, no texto que eu li. Mas está implícito. Explícito está que não devemos. E implícito está que se fizermos, grandes prejuízos virão. Você está comigo? Você me ama eu sendo tão explícito assim? Alguns, você vê que diminuiu 99% o amém, mas está implícito que eu não sou bem amado. Meu papel aqui, queridos, não é politicar com você. Meu papel é de sacerdote, cristão. E verdade para mim, verdade para ti. Correção para mim, correção para ti. É assim que funciona pela palavra. E se não houver amor da minha parte, eu não posso ser só sacerdote. E sacerdote, cristão, verdade precisa ser dita. Não está explícito que vai haver grandes problemas, mas implícito está. O assunto de hoje é verdade explícita e verdade implícita na Bíblia. E quando você estiver estudando, observa isto. Olha, é assim, olha. Assim, a bênção do Senhor e o prejuízo. E a maldição vem a partir de fazermos o contrário daquilo que está explícito. Diga, eu não quero usar o atributo da vontade para atrair maldição alguma. O aprendizado nos leva a vivermos libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que maravilha, né? Agora eu vou para um texto interessantíssimo. Interessantíssimo. Mateus 19. Volta lá. Primeiro livro do Novo Testamento. Eu tenho incentivado pessoas a conhecer Jesus lendo os evangelhos. Não leia os evangélicos que você pode não enxergar Jesus. Não leia os evangélicos. Não fique olhando o tempo todo para os evangélicos, mas leia os evangelhos e enxergará com nitidez Cristo. E dos 30 e poucos, 10 de nós cremos nisso. Eu sou um chato, mas tudo bem. Mateus capítulo número 6, é isso mesmo? 6. Não, não é não. Não, desculpa. Verso 6, me perdoe. Minha filha bonita, leia, por favor. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Diga assim, Eliomar, o assunto é casamento? E Eliomar te responde, não. O assunto é verdade explícita e verdade implícita. Você continua comigo? Vamos a estas verdades. Aqui está explícito o seguinte. Mateus 19, verso 6. É isso mesmo? 19, 6. Fui eu que... Olha, toma jeito, Eliomar. 6. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não o separe o homem. O texto é sobre questão de divórcio. O assunto que eu estou tratando, não. O que é que está explícito? Se Deus unir uma pessoa a outra.
Se Deus unir algo a outrem, se Deus unir de alguma forma, não haverá autoridade no homem para separar, seja no casamento ou em qualquer outra coisa, desde que Deus tenha unido. Alô? Está explícito. Quais são as duas palavrinhas que estamos usando? Explícito e implícito. Vamos ler de novo? O versículo lido não tem reservas, não deixa subentendido, ele deixa entendido que se Deus unir, o homem não separe. Ah, mas não está dizendo mulher, mas está implícito que a mulher também não vai separar o que Deus uniu. Alô? Estamos entendendo? Eu vou dizer por mim mesmo. Está faltando você dizer, mas eu vou dizer por mim mesmo. Glória a Deus por essa mensagem. Oh, aleluia, papai! É contigo. Agora eu posso glorificar a Deus por uma palavra dessa. Sem subterfúgio, sem engano. Sem conversa fiada. Sem maquiagem evangeliquez. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não o separe o homem. Repito, não é casamento que eu estou falando. E se Deus unir, querido, você com seu marido, com a sua esposa, não, olha, trabalha para manter unido, viu? Porque se separar, se um ou outro disser não te quero mais, está ferindo princípio divino e o próprio Deus. E eu digo por você, misericórdia. O que é que está explícito? Não vou explicar, você já viu. Você sabe ler, você é uma pessoa muito inteligente, está observando com clareza isto. Agora, requer uma ajudazinha para o implícito. Que é, se Deus separou, não una. Se Deus uniu, não separe. Agora, se Deus separou, Deus não está envolvido, Deus não quer, não una. Isso está implícito. Quem está entendendo? Amém. Se não tiver, eu posso lhe explicar melhor. Posso gastar um dia todo depois e explicar. Estou aqui para isso, eu sou sacerdote para isso. E tenho outros irmãos que são sacerdotes também. Podemos gastar mais tempo. É nosso sacerdócio, trabalho, serviço, chamado. Chamado não é só aquela musiquinha. Eu tenho chamado. Não, não. É trabalho. Está implícito para mim que se Deus separou, não una. Porque o explícito já está aqui. Não precisa fazer nem análise exegética. Não precisa. Deus separou. Deus não quer. Deus não concorda. Deus não está envolvido. Então não te junta. Ah, mas eu vou estou orando para minha filha casar com aquela pessoa, porque, olha, a única coisa que falta é aceitar Jesus. E eu já vou te respondendo, falta só tudo. E por que o Senhor mudou essa voz? Que é para chacotar mesmo. Ah, mas nada. Explícito está. Deus uniu, não separe. Mas está implícito. Se Deus não quer que se una, não faça isso. Se Deus separou, Deus não está envolvido, Deus é discordante, não te mete nisso. Há tanto casamento, há tanto relacionamento, mesmo no meio da tal igreja, que as pessoas acham que Deus uniu, só porque tem a mesma religião. Ora,
Ei, gente. Como a gente crê que somos ser trino, tem gente que não vai se entender nunca. Dá só para ser irmão. É muito bom ser só irmão, mas não dá para ser marido e mulher. Não cabe na mesma cama. Mas o princípio é que seja da mesma fé. Amém, crente? Mas, vamos voltar ao explícito. Se Deus uniu, não separe. O implícito, se Deus separou, não una, não dê jeitinho. Não esquematize, porque está implícito que não haverá concordância. Tem uns textos bíblicos assim que eu leio, que eu dá um frio na coluna assim. Tem texto que eu ainda hoje lendo, ai meu Deus, misericórdia. Um deles é, horrenda coisa é cair na mão do Deus justo. Misericórdia. O outro é, não está diante de Deus indesculpável. Olha, você é uma pessoa indesculpável diante de mim. Eu tremo. Começou o silêncio, aquele peculiar. Eu temo. Eu leio uns textos assim, aquele de Hebreus, acho que é 6 de Hebreus, que não tem perdão para certas pessoas. Eu acho que é isso. Deixa eu ir ali. Não vá não, deixa eu ir sozinho, para você não sofrer junto. Deixa que eu sofro só. Deixa eu ver se é 6 ou é 4. Só porque eu estou esquecido, eu sou velhinho. É capítulo 6. Mas não vou ler não, é só que eu estou dizendo que eu tenho medo. Fala que é impossível perdoar certas pessoas por certas coisas. Misericórdia. Eu não quero estar nessa lista e não quero que você esteja, e juntos dizemos amém. E volto para Mateus 19:6. Está explícito que se Deus uniu, ninguém deve separar. Nem homem, nem mulher. Amém, crente? Amém. Agora o implícito é, se Deus separou, eu e você não devemos nos meter nessa conversa. E estou lhe dizendo, verdade explícita e verdade implícita. Eu não estou falando de casamento. Hoje não é culto para nós falarmos de casamento. É para nós falarmos de verdades que às vezes precisamos enxergar, porque passam reto e a gente não vê, porque estão só implícitas. Não há faróis, não há coisas assim apontando, ou está escrito em neon, a gente passa direto, ou porque não quis ver também. Pode acontecer no Camboja. Ô nobre Causídico, você que entende de português bem melhor que eu, dá para enxergar dessa forma coisas implícitas em versículos que acabamos de ler? É ou não é? Está implícito ali. Porque se não é para separar de jeito nenhum que Deus uniu, verdade é também implícito que se Deus separar, Deus não está envolvido, Deus não concorda, Deus não quer, então não é tu nem eu que vamos nos meter nisso. Vamos ajeitar aqui, não tem jeitinho com Deus. Quando nós andamos na verdade de Deus, só temos lucro. Por isso, a palavra que o Senhor me deu para esta noite e para todos nós que estamos aqui presentes, e que bom número numa quarta-feira à noite, e quem está nos vendo, estão nos vendo em casa também, ô comandante Wilson? Não? Está só gravando? Vai pôr depois? Então tá bom, depois a gente conversa que você não botou no ar. Mas outras pessoas vão ver depois, né? No YouTube ou em algum lugar aí, né? Na rede de cearense, alguma coisa, vai? Hein, Wilson, está me ouvindo? Vai, não vai? Que bom número, ouvindo uma palavra dessa. Ficar em casa é só perda. Não há comunhão, aí nós promovemos comunhão. Não é para unir, nós unimos. Não é para fazer, nós fazemos.
O sacerdote tem que dizer para as pessoas o que é santo e o que é profano. E a partir da informação que o sacerdote der, é um assunto de quem ouviu a informação. É responsabilidade da pessoa. Nós cremos desta forma nessa igreja. Que nós ensinamos, mostramos, corrigimos e depois as pessoas prestarão individualmente contas a Deus daquilo que ouviram. Se receberam, receberam. Se não receberam, não receberam. Porque ninguém vai conseguir chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, nunca me disseram essas coisas. O Senhor vai dizer, olha, tal dia, tal hora, tal minuto, foi fulano, foi Beltrano que disse, usou os textos tais, assim, assim, assim. Estás pensando que me enganas? Tchê, Deus não é gaúcho, mas diria. Verdades explícitas e verdades implícitas. Quando você for estudar a Bíblia, observem essas coisas. Ler a Bíblia, observe essas coisas. Observe isso aí. Porque você pode extrair melhor a verdade. Pode te alertar em certas coisas da vida. Pode e vai. E irá acontecer isto. Sim, enxergar as coisas desse modo, desta forma. Nós usamos 4 versículos fundamentais. Lemos mais um pouquinho em 2 Coríntios 6, mas o 14, que era o que nós queríamos destacar, 4 versículos trazem verdades explícitas e verdades implícitas. É muito bom ensinamento para todos nós. Maravilha de Deus para todos nós. Certamente nós vamos para casa, já estamos terminando, daqui a pouquinho, pensando nisto, conscientes disto, e sempre procurando, olha, tem essa verdade explícita, mas tem mais alguma coisa que eu não estou enxergando? Glória a Deus que podemos ver assim. Este é um ensinamento para todos nós. Esta é uma palavra para toda pessoa que tiver acesso a esta mensagem. Não há dúvida de que precisamos olhar para a palavra assim. A título de informação, um dia, eu já falei isso uma vez aqui, salvo engano, eu ministrei em uma determinada igreja e era aniversário e eu falei naquela igreja que ela não estava no começo e nem estava no fim. E usei um texto de Abacuque para falar, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E disse que aquela igreja estava no meio dos anos, não estava nem no princípio nem no fim, porque era verdade. 20 e tantos anos de estabelecida. E aí eu falei sobre obra do Espírito, poder do Espírito, no meio dos anos, para o avivamento da igreja. É bom isso? Ótimo. Aí eu peguei, sem saber de nada, disse que o Espírito, os dons do Espírito, as coisas do Espírito não devem ser misturadas com vícios, com álcool, com bebida alcoólica. Mas eu não sabia que eles comemoravam as festas da igreja com bastante bebida. E eu fiz um apelo para pessoas serem cheias do Espírito e ninguém veio na frente. Eu tinha dito o que antes? Estou perguntando para vocês. Eu tinha dito o que antes? O que antes? Parece que só a Grace entendia, o Areli. Eu tinha dito que não haveria mistura das coisas do Espírito com vícios, com álcool, com tudo. Quando eu fiz o apelo, as pessoas não vieram. Mas não ficou só aí. Mas era uma palavra que eu tinha dito ali, foi eu que disse, eu não sabia. E se eu soubesse, eu não tinha ido nem pregar. Mas passou a festa e um dia, na semana seguinte, o pastor me chamou e me deu no meio que eu tinha acabado com a festa de aniversário da igreja. Depois eu te explico por que foi, tá? Aí ele me disse assim, me prove na Bíblia que eu não posso beber bebida tal, porque é uma tradição do meu povo. Eu não vou citar nomes para não chatear ninguém, tá bom? Não é meu propósito aqui. É uma tradição assim, assim, assim. Me diga na Bíblia qual é o versículo que diz, não tome tal bebida alcoólica.
Eu sei que não tem. O que ele me perguntou não tem na Bíblia. Mas é uma verdade implícita, quer ver? Aí eu disse, eu não vou citar o texto, vou só parafrasear. Abra em tal lugar, assim, 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 e vamos ler. Numa praça aqui da cidade, nós estávamos. Aí ele abriu o texto e ficou calado. Eu digo, leia, para que eu possa te ouvir em alto e bom som. Ele não quis ler, eu digo, tu vais ler. E ele leu, as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Verdade implícita. Quem entende o que eu estou pregando? Verdade implícita. Só que ele nunca olhou dessa forma. Ele achou que liberdade era para encher 2 freezers de bebida e meter a cara para comemorar o aniversário. Mas ele mesmo se perdeu, ele disse assim, é uma tradição do povo tal. Aí quando ele leu isso, ele não queria ler, mas eu forcei ele. Aí eu não quero brigar com ninguém sobre doutrina, sobre quem bebe, eu não tem nada a ver, eu vou prestar conta de mim mesmo a Deus. Eu estou só colocando isso aqui porque eu estou pregando sobre verdades explícitas e implícitas. Mas eu não sou juiz de ninguém que pratica nada. Agora, se perguntar a mim, eu respondo sem medo. Eu respondo, mas se não me perguntar... o senhor é contra casamento disso, com casamento daquilo, o senhor é isso, se me perguntar, eu respondo. Agora eu não agrido ninguém, não procuro, não saio caçando ninguém que eu acho que está em pecado. Eu não sou polícia evangélica, eu não sou ministério público, eu não sou investigador, eu sou pregador. E minha função é essa aqui. Estou nesta noite, creio eu, trazendo uma palavra edificante para as nossas vidas. Verdades explícitas e verdade implícita. Quando ele leu e eu expliquei sobre implícito, ele disse assim, eu tenho não sei quantos anos lendo a Bíblia, nunca enxerguei dessa forma, mas esteve sempre aí. Sabe o que aconteceu? Ficou bravo e tudo, mas passou, perdoou e tudo. Passaram-se uns meses, ele disse assim, você quer almoçar na minha casa? Eu digo, se você me convidar... Eu ia dizer, eu quero. Eu quero nada. Tu está me convidando, eu vou. Com a Socorro almoçar. Fui almoçar. Quando cheguei lá, o que estava na mesa? Ele, a esposa e a bebida. Aí ele disse, eu esqueci que tu não bebe. Esqueceu porque quis, mas tu sabia. Almoçamos tranquilamente, não falei no assunto, porque o que eu tinha para falar, eu já tinha falado daquela praça lá, querido. E não é meu inimigo em nada, é meu irmão. Ele não é meu inimigo, não é nada disso. É meu irmão. Agora, verdade implícita, para mim, penso eu que está implícito. Todo mundo entendeu? Creio que a gente pode sair daqui com tranquilidade no nosso coração e dizendo, Senhor, muito obrigado, eu aprendi coisas, eu revi coisas, isso é edificante para a minha vida. Creio que podemos fazer ótimo proveito do que ouvimos nesta noite. Rogo a Deus que pelo Espírito nos esclareça ainda mais na volta para casa, quando nós deitarmos, quando conversarmos, encontrarmos explicações para nós mesmos, não para condenarmos, não para julgarmos, porque não era o meu propósito no aniversário, eu nem sabia no aniversário da igreja que era assim que funcionava. Nunca foi meu propósito agredir, afrontar pessoas, não é meu propósito. Às vezes confrontar, mas afrontar não. Não. Porque afrontando a gente falta com respeito. E eu não quero isso. Esta é a palavra para mim e para ti nesta noite.